O destino às vezes se anuncia com um sussurro, mas só quem está atenta consegue ouvi-lo. Natália corria contra o tempo, o coração apertado pela ansiedade de rever o marido depois de 2 longas semanas de viagem. Entre os dedos, um pequeno presente, símbolo de saudade e carinho. Era apertado como se pudesse compensar a distância. O vento cortava o rosto com uma frescura úmida, enquanto os pés afundavam levemente na areia espalhada pelo chão. O anúncio do trem vindo de Yaroslavo ecoou pelos alto-falantes, e ela acelerou o passo, desejando estar lá, na plataforma, antes que as portas se fechassem. Queria ser a primeira a vê-lo descer, a primeira a abraçá-lo, a primeira a recuperar aquele pedaço de normalidade que só existe quando 2 mundos se reencontram. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Junto às portas de vidro do saguão, uma mulher de cabelos escuros e saia longa bloqueou seu caminho. Seus olhos, embora cansados, brilhavam com uma intensidade que paralisou Natália. Não corra, linda, disse ela com uma voz baixa, quase sem sotaque, como se as palavras fossem destinadas a alguém além dela. Acompanho. Natália hesitou, confusa. Desculpe. A mulher repetiu, impassível, e se afastou como se já tivesse cumprido sua missão. O conselho ecoou na mente de Natália como um aviso que não podia ignorar. A razão gritava para seguir em frente, para não dar importância àquela estranha, mas algo naquelas palavras a prendeu. Ela apertou o presente contra o peito, entrou na estação e subiu à plataforma, onde o trem chegava devagar, como se temesse romper a frágil ilusão de um reencontro perfeito. Seus olhos procuraram o vagão de sempre, o segundo depois da locomotiva, e lá estava ele. A silhueta familiar, a jaqueta escura, a maneira como andava. Mas ao seu lado, uma jovem de cabelos claros e casaco bege seguirá sua mão com uma intimidade que gelou o sangue de Natália. Ele se inclinou, sussurrando algo em seu ouvido, e beijou-a na têmpora, exatamente como fazia com ela nas manhãs apressadas antes do trabalho. O presente escorregou de seus dedos e caiu no chão com um som surdo, mas ela não ouviu. O mundo ao redor desbotou, substituído por uma cena que não deveria existir. O sorriso trocado entre eles, a cumplicidade ao descerem juntos pela plataforma, misturados à multidão que voltava para casa. Acompanho. A frase voltou como um comando. Natália se agachou, pegou o presente e o seguiu, mantendo distância. Seu coração batia no ritmo de uma corrida forçada, como nos dias de educação física, quando o corpo obedece à mente só por disciplina, sabendo que qualquer descompasso traria dor. Na saída da estação, ele soltou a mão da jovem e acenou para um táxi. Natália se escondeu atrás de uma coluna, observando-os entrarem no mesmo carro. Sem pensar, levantou a mão para o próximo veículo, deu um endereço qualquer e assim que a porta se fechou, pediu ao motorista com voz firme, siga aquele que é cinza. O homem olhou no retrovisor, encolheu os ombros e obedeceu. O trajeto serpenteou pelas ruas até parar em frente a um moderno condomínio residencial, o Sahara. Ele pagou a corrida, ajudou a jovem a sair e pegou sua mala. Juntos entraram no prédio, e ela digitou o código do interfone com a naturalidade de quem já esteve ali antes. Natália agradeceu ao motorista e ficou parada na calçada, o presente agora um peso estranho em suas mãos. Sentou-se em um banco próximo, esperando a respiração se acalmar, e então tirou o celular. Anotou tudo: horário, endereço, detalhes, a fita amarela na mala, o número do prédio, a letra do bloco, o 3º andar. Filmou a entrada, as mãos tremendo menos do que imaginava. Dentro dela, um vazio se instalava, mas era um vazio cheio de verdade. Quando voltou para casa, o apartamento a recebeu com seu silêncio habitual. A pia limpa, a camisa dele jogada sobre a cadeira, a sopa do dia seguinte na geladeira. Colocou o presente, agora um objeto sem sentido, sobre a mesa e pegou uma pasta no alto do armário. Dentro, documentos organizados como provas de uma vida construída com cuidado. O contrato de casamento, as escrituras da hipoteca, os comprovantes que, como vacinas em uma carteira, marcavam cada etapa. 10 anos. Ela se lembrou do início. A primeira sala de aula, o emprego dele como engenheiro, o quartinho alugado com o bule sobre o fogão, os planos de comprar um lar próprio. Vamos fazer metade para cada um, ele tinha dito, seguindo o conselho de um amigo advogado. É justo. E ela concordou, porque justo soava bem. Nos primeiros anos, as viagens eram raras. Depois, os projetos cresceram, e as ausências se multiplicaram. Natália se acostumou com a mala junto à porta, com as anotações na geladeira, comprar pão, leite, com as desculpas que chegavam cada vez mais tarde. Não chamava isso de traição, mas também não fechava os olhos. O amor não é uma teoria que se prova com fórmulas, pensava. Nos últimos meses, porém, as coisas mudaram.
As mensagens de vou me atrasar se tornaram frequentes, os fins de semana longos eram passados na casa de um velho amigo, o celular ficava sempre com a tela para baixo. Ela atribuía tudo ao cansaço, à crise na empresa, à vida. Não queria alimentar desconfianças. Até hoje. Agora não havia mais dúvidas. Colocou a chaleira no fogo, mas não preparou o chá. Abriu o laptop e digitou no buscador: advogados especializados em divórcio e divisão de bens. Fechou a aba, respirou fundo, abriu novamente. Escolheu um escritório com boas avaliações e marcou uma consulta para o dia seguinte. No celular, criou uma pasta: fotos, vídeos, anotações de horários, o modelo do táxi, o endereço do prédio. Tudo meticulosamente registrado. À noite, como sempre, a chave girou na fechadura. Ele entrou com cautela, como se o ar estivesse carregado de algo que não podia ser nomeado. Natasha, olá, cumprimentou com uma voz que tentava ser natural. O trem atrasou, uma loucura, tanta gente. Você está bem? Normal, respondeu ela secamente. O jantar estava na mesa. Ele lavou as mãos, e um perfume doce e estranho pairou no corredor. Natália serviu os pratos em silêncio. Como foi a viagem? Perguntou com uma calma que a surpreendeu. Normal. Rotina, respondeu ele, e seus olhos tremeram por um segundo. Ele estava preparado para perguntas simples, as respostas também eram. Ela queria tirar palavras como pedras e ouvir o som delas afundando. Mas não o fez. Tinha um plano. Primeiro as provas, depois a conversa. Naquela noite imaginou os 10 anos estendidos sobre a mesa, como um quebra-cabeça montado com peças que não se encaixavam mais. Aqui você virou à esquerda e eu não vi. Aqui eu fechei os olhos e você aproveitou. Mas a vida não é um teatro onde se pode voltar atrás e reescrever o roteiro. Pela manhã, foi dar aula. O barulho das crianças a envolveu, afogando tudo que não cabia ali. Escreveu equações no quadro, apagou, reescreveu. Letras grandes escondem qualquer dor. No intervalo, ligou para a advogada. O escritório era pequeno, organizado com uma estante de pastas idênticas. A mulher a ouviu com atenção, sem interrupções. É importante separar emoções de fatos, disse depois de uma pausa. Estamos falando dos fatos agora. Você viu seu marido com outra mulher. Tem vídeo, horários, endereço. Natália confirmou. Você pode conseguir o histórico de ligações dele. Em um processo de divórcio, isso é possível por meio de requisição judicial. Por enquanto, precisamos de ações concretas. Salvar mensagens, registrar localizações, evitar cenas. Brigas não fortalecem sua posição, só doem. Eu não gritei, disse Natália. E fez bem. Quanto aos bens, a casa é de vocês dois. Não tem filhos? Não. Então, se não houver acordo, divide-se tudo ao meio. Roupas, móveis, o que for comum. O resto são detalhes. A advogada esboçou um plano rápido com traços de caneta, bens compartilhados, bens pessoais, salários. Agora, sobre a casa. Natália ouvia, mas sua mente já estava adiante. Não era sobre justiça. Era sobre recomeçar. O desejo de expulsar o marido da casa na mesma hora é compreensível, o coração lateja por justiça imediata, como se a porta que se fecha atrás dele pudesse fechar também a ferida. Mas a lei não se move por impulsos. A advogada inclinou-se sobre a mesa, os dedos tamborilando levemente na pasta de couro. Há um caminho. Não é o mais rápido, mas é o mais seguro. Damos um passo para trás enquanto preparamos 2 à frente. Natália assentiu antes mesmo que a estratégia fosse explicada. A voz tremulou apenas uma vez, não quero mais respirar o mesmo ar que ele, depois de onde esteve. Mas os olhos permaneceram firmes. A advogada não discutiu emoções, limitou-se a traçar linhas claras no papel. Hoje você escreve a ele. Neutro. Precisamos conversar esta noite. Não haverá conversa, na verdade. Você ouve. Anota mentalmente cada palavra que confirmar o que já sabe. Depois, diz que precisa de tempo. Nada de acusações, nada de eu sei tudo. Silêncio é sua melhor arma agora. E a prova? Natália já tinha o endereço da outra mulher, gravado na memória como uma cicatriz. Amanhã, você volta lá. Não pergunte direto, as pessoas falam mais quando não se sentem interrogadas. Diga ao porteiro que procura uma amiga, Ana Petrova. Se ele hesitar, anote o sobrenome na lista de moradores. Às vezes, a sorte sorri para quem não força. A advogada deslizou um gravador minúsculo sobre a mesa. De hoje em diante, todo diálogo com ele deve ser registrado. Não por vingança, mas por precaução. Homens como ele rastejam de volta quando se sentem encurralados. E você não estará sozinha nisso. Natália sentiu o peso da solidão antes mesmo que a frase fosse completada. Não fique só. Não é fraqueza, é estratégia.
A advogada falou como se lesse um manual, mas os olhos diziam mais: chame quem não vai encher sua cabeça de conselhos. Alguém que saiba ficar quieto ao seu lado, enquanto você reorganiza os pedaços. Natália pensou em Lena. Em como, anos atrás, elas passavam noites inteiras estudando em silêncio, apenas a presença uma da outra bastando para acalmar o mundo lá fora. Naquela noite, a mensagem para André foi enviada com dedos que não tremiam. Precisamos conversar. A resposta veio instantânea, como sempre. Claro, eu também queria. Natália leu também, e soube que era a confissão de um homem acostumado a estar certo, mesmo quando errado. Eles se sentaram à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde, anos antes, planejavam férias e discutiam nomes de filhos que nunca chegariam. André começou com a voz rouca, como se as palavras fossem pedras no caminho. Natasha, eu acho que estou em crise. Vivemos como estranhos há tempo. Você na escola, eu no trabalho, chegamos em casa exaustos. Conheci alguém. Não é sério, juro. Só, precisava que alguém me olhasse como se eu ainda valesse algo. Ele tossiu, como se a honestidade o engasgasse. Não queria te magoar. Pensei em contar tudo quando voltasse. Você já voltou, disse Natália, tão calma que assustou a si mesma. E eu já vi. O rosto de André empalideceu. Então você sabe do beijo no pier. Não era uma pergunta. Era o som de um homem caindo de um penhasco que ele mesmo cavou. Eu queria te poupar, ele apressou-se em dizer, como se ainda pudesse escolher as regras do jogo. Não sou um monstro. Não planejei isso. Só, não aguentava mais o silêncio entre nós. Natália observou as mãos dele, que brincavam com a xícara como se fosse um talismã. Você me magoou, ela disse, baixinho, como se falasse para a mesa. Todos os dias por anos com seu silêncio. Isso também é traição. Por um segundo, pareceu que ele ia chorar, mas André não chorava, não era do feitio dele. Em vez disso, ajustou a xícara no pires com um estalo seco. Eu sei que sou culpado. Vou embora. Alugo um lugar, levo minhas coisas. Dividimos tudo sem briga. Te dou tempo. Natália não discutiu. Não havia o que dividir além de móveis e memórias, e estas já estavam partidas há muito. Sem dramas ela concordou, mas com papéis. André não objetou. Também ele queria que fosse limpo, como se a burocracia pudesse esterilizar a dor. Depois que ele saiu, Natália vestiu o casaco e foi para o parque. Sentou-se nos balanços que rangiam mesmo sem crianças, como se o metal guardasse o peso de todas as decisões tomadas ali. Ligou para Lena. Vem, foi tudo que disse. Não quero falar. Só ficar. E Lena entendeu, como sempre. Estarei aí com chá. E silêncio. Elas ficaram na cozinha de Lena, o vapor do chá com mel subindo entre elas como uma névoa protetora. De vez em quando, Lena tocava o ombro de Natália não para consolar, mas para lembrá-la que ainda havia calor no mundo. E agora? Perguntou Lena, quando a xícara de Natália ficou vazia. Divórcio, respondeu ela. Justo. Não vou persegui-lo, nem fingir que nada aconteceu. Mas não vou carregar esse veneno pelo resto da vida. Lena sentiu. O único plano ruim é não ter plano nenhum. No dia seguinte, Natália voltou àquele endereço. Ficou parada em frente ao prédio, olhando as placas com nomes como se fossem pistas de um crime. O porteiro era um homem de poucas palavras, mas não de pouca gentileza. Procura a Ana Petrova, Natália perguntou, como quem pergunta a hora. Ele encolheu os ombros, mas quando alguém atendeu ao interfone, a voz era a mesma do vídeo que ela assistira até decorar, leve, quase cantada. Sim, bastou isso. Natália anotou o sobrenome da lista de moradores, o número do apartamento, salvou tudo no telefone. À noite enviou a advogada, endereço confirmado. Tenho gravações. A resposta veio lacônica, perfeito. Seguimos em frente. André levou 2 dias para esvaziar os armários. Movia-se pela casa como um visitante, tocando nas coisas como se já não lhe pertencessem. Natália não ajudou nem atrapalhou. Apenas abria espaço, como se reorganizasse a casa para uma vida que ainda não tinha forma. Ele deixou a maioria dos talheres, a máquina de lavar, a TV. Não precisa, disse, como se estivesse fazendo um favor. Ela não discutiu. Algumas generosidades são mais fáceis de aceitar do que dividir facas pelo meio. Na porta, ele hesitou. Natasha, eu sei que sou culpado. Se precisar de algo, dinheiro, ajuda. É só dizer. Não vou desaparecer como um covarde. Natália olhou para ele, pela primeira vez em semanas realmente olhou. Seja honesto, ao menos agora. Não prometa o que não pode cumprir. Cuide de você. Ele assentiu, como se aquela fosse a absolvição que não merecia e saiu. A porta fechou-se com um clique suave, como ponto final de uma história que ninguém mais queria ler. Natália encostou a testa no batente.
O apartamento parecia maior, o ar mais denso, como se finalmente houvesse espaço para respirar sem esbarrar em mentiras. À noite tirou as fotos de casamento da gaveta. Numa, eles erguiam taças, exaustos mas radiantes. Noutra, a mãe de André segurava sua mão como se nunca fosse soltá-la. Na terceira, os dois tateavam a fechadura do apartamento novo, rindo da própria torpeza. Natália guardou tudo em um envelope, escreveu memória por cima. Memória não era tristeza. Era uma prateleira onde se colocavam coisas que já não serviam para o dia a dia, mas que não se jogava fora. Com a advogada, preparou os papéis para o divórcio. André assinou sem objeções, como se aliviado por não haver gritos nem lágrimas. Tudo seguia um roteiro estranhamente correto, como se a dor pudesse ser arquivada em pastas e carimbada. No tribunal, o corredor cheirava a tinta e desespero. Cada pessoa ali carregava um mundo dentro de uma pasta, e Natália se perguntou quantos daqueles casais ainda se olhavam com ódio, quantos já nem se lembravam porque haviam chegado até ali. A juíza era seca e eficiente. Folheou os documentos, perguntou se havia contestações. Não, disse Natália. André confirmou, a voz um murmúrio. Concordo com o divórcio. Ninguém disse nada sobre amor ou traição. Era apenas papelada, como renovar um passaporte. Do lado de fora, André deteve-se. Queria que soubesse, não foi por sua culpa. Foi por mim. Natália o olhou, pela última vez como esposa. Foi por nós. Deixamos de nos ver há muito tempo. Você através de mim, eu ao seu lado. Não dá para viver assim. Ele assentiu, como se aquela verdade doesse menos do que as mentiras. Caminharam em direções opostas, dois estranhos que um dia haviam prometido ser o mapa um do outro. As primeiras manhãs foram estranhas. Natália acordava cedo demais, como se o corpo ainda esperasse por algo. Fazia chá, abria a janela, ouvia os zeladores arrastarem sacos de lixo pelos corredores. O mundo não havia desabado. Apenas, deslocado-se levemente como um quadro torto na parede. No trabalho foi mais fácil do que imaginava. As crianças com suas provas e risos ocupavam todo o espaço, e as colegas, aquelas que notavam o tom diferente em sua voz, simplesmente traziam chá e não faziam perguntas. Lena ligava todas as noites. Como estás? Respirando respondia Natália. E era verdade. Não era felicidade, mas era um começo. Ela preenchia os dias com coisas simples, caminhar 2 paradas a mais, comprar novos ganchos para as toalhas, ligar para a mãe só para ouvir sua voz. Até que uma tarde, passando pela estação, viu ela, a mulher do Pierre, de saia longa, falando baixo ao telefone, como se as palavras fossem segredos demais para o mundo. Natália aproximou-se. Obrigado, disse. A mulher olhou-a com atenção, como se tentasse lembrar de um rosto em meio a muitos. Ah, você? Sim, eu. Um silêncio. E, estou viva, respondeu Natália. A mulher sorriu, quase imperceptivelmente. Isso é mais do que muita gente consegue. Depois virou-se, como se a conversa já tivesse durado demais. Natália seguiu o caminho. Pela primeira vez em meses não havia um vazio dentro dela. Havia sim uma quietude, como a superfície de um lago depois que a pedra afunda. Não era paz. Era a certeza de que mesmo partida, a água ainda podia refletir o céu. Na primavera chegou uma nova turma na escola. Ana Bila reorganizou os horários para que as matérias mais difíceis caíssem depois do recreio, quando as mentes das crianças estavam mais. As mentes das crianças estavam mais leves, como se o próprio ar carregasse menos peso depois do riso no pátio. Era uma coreografia silenciosa, o barulho dos pés no corredor diminuía, os lápis riscavam o papel com mais segurança, e até as perguntas antes hesitantes ganhavam contorno. Ana Bila sabia que a ordem não era uma grade, mas uma ponte. E as crianças, sem entender exatamente por que atravessavam. Foi numa dessas tardes, quando a luz já se esticava preguiçosa pelas janelas, que ela se demorou revisando os cadernos de matemática. Os números alinhados, as respostas certas sublinhadas em verde, os erros circundados com um traço suave, como se até o lápis soubesse que o erro era só um desvio, não um fim. Ao levantar os olhos, viu Maria Petrovna junto à janela, imóvel como um poste de luz no inverno. A professora de química, aquela cuja presença bastava para endireitar costas e abaixar vozes. Todos a temiam pelos olhos cinzentos que pareciam medir não só o conhecimento, mas a própria essência de quem se atrevia a cruzar seu caminho. E pela postura, rígida como uma régua de metal, nenhum milímetro de dúvida cabia ali. Você se sustenta bem, disse Maria Petrovna, sem preâmbulos, como se as palavras fossem um reagente jogado em um experimento já em andamento. Natália não ergueu os olhos imediatamente. Terminou de fechar o caderno, alisou a capa com os dedos antes de responder.
Não me sustento, Maria Ivanovna. Só vivo. Um silêncio. Não o incômodo, cheio de coisas não ditas, mas aquele que surge quando duas pessoas entendem de repente, que estão falando da mesma coisa sem precisar de mais palavras. Eu é que me sustento, corrigiu a outra, e pela primeira vez Natália notou que os cantos de sua boca tremiam, quase imperceptível, como se lutassem contra décadas de contenção. Às vezes acho que vou quebrar de tanto me segurar. Natália não perguntou por quê. Não ofereceu consolo vazio. Apenas assentiu, porque algumas dores são como equações. Não se resolvem com palavras, mas com o tempo e a coragem de não forçar a resposta. Nos dias seguintes, pegou-se virando o rosto na rua. Um casaco azul marinho à distância, uma risada que soava familiar, o jeito como alguém inclinava a cabeça para o lado ao falar. Cada vez o coração acelerava não por esperança, mas por um reflexo antigo, como de quem ouve um barulho e ainda se encolhe mesmo sabendo que a guerra acabou. Até que certo dia deixou de virar. Não porque tinha esquecido, mas porque entendeu que algumas sombras só existiam quando a gente insistia em olhá-las. Foi Lena quem a apresentou a Igor, meu primo. Um cara bom. Sem surpresas, disse, como se sem surpresas fosse um defeito a ser desculpado. Natália sorriu ao ouvir aquilo. Sorriu porque, pela primeira vez em muito tempo, a ideia de algo previsível não lhe pareceu um tédio, mas um porto. Encontrarão-se num café minúsculo daqueles onde os copos são grossos e o cheiro de grãos torrados gruda nas paredes. Falavam de coisas sem importância. O buraco na rua da praça, o filme que ambos tinham abandonado pela metade, a parada de ônibus nova que ninguém entendia direito. Ele não perguntou sobre o passado. Ela não inventou desculpas. Ficaram ali entre um gole e outro, como dois estranhos que, sem combinar, decidiram que o silêncio também era uma forma de conversa. Ao se despedirem, Natália caminhou de volta para casa pensando que talvez, sem surpresas, fosse apenas outro nome para a paz. Não a paz dos contos de fadas, mas aquela quietude que vem quando a gente para de esperar que o chão se abra debaixo dos pés. 6 meses depois, uma mensagem chegou. O nome no celular fez com que seus dedos tremessem levemente ao desbloquear a tela. André sempre fora conciso. Mensagens curtas, práticas, como recados de um colega de trabalho. Dessa vez, porém, eram páginas. Linhas e mais linhas, como se as palavras tivessem sido presas por anos e de repente ganhassem liberdade. Natasha começava, e só isso já era estranho, ele nunca usará diminutivos. Pensei muito em escrever ou não. Não peço nada. Não me justifico. Só preciso que saiba, você não fez nada de errado. Durante anos, me aproveitei do fato de que ao meu lado havia alguém que não precisava de explicações. Achava que era assim que devia ser. Depois começou a me aterrorizar o dia em que você parou de me olhar como no começo. Encontrei um jeito de recuperar aquele olhar em outro lugar. Foi fácil. Ou assim pensei. Vivia convencido de que estava vivo. Na verdade, estava fugindo da vida. Você foi mais honesta. Eu, quase nunca. Obrigado por não ter transformado nosso fim em guerra. Não merecia isso, mas você fez assim mesmo. Seja feliz, por favor. Natália releu a mensagem 3 vezes. Não chorou. Não xingou. Fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse engolindo algo amargo, mas necessário. Depois fez chá. Colocou uma música baixa, alguma coisa com violinos, que soava como chuva em vidraças. Tirou do armário um caderno novo, de capas duras, e na primeira página escreveu, com letra firme. O que importa? 1. Ser honesta mesmo que doa. 2. Não viver de suposições. Falar logo sem rodeios. 3. Não segurar quem já foi embora. 4. Não carregar culpa por quem chegou. Relendo, sorriu. Aqueles itens poderiam muito bem estar pendurados na parede, como um calendário que, em vez de marcar dias, marcasse escolhas. E de repente, entendeu que era disso que precisava. Não de um mapa, mas de uma bússola. Não de respostas, mas de perguntas certas. 1 ano se passou. Natália estava novamente na estação, mas dessa vez não era para esperar o marido. Era para buscar os pais de Lena que voltavam do sanatório. A mesma plataforma. O mesmo zumbido dos trilhos. Só que agora seus passos não arrastavam dúvidas. Caminhava leve, como quem sabe que o trem vai chegar na hora certa. Não porque o mundo é perfeito, mas porque algumas coisas simplesmente funcionam. Ninguém a interceptou na entrada. Nenhuma voz sussurrou "espera" por trás dela. O trem chegou e com ele veio o habitual tumulto. Abraços apertados, malas que não fechavam, risos que se misturavam a reclamações. Natália segurava um buquê de margaridas. Na multidão avistou um casal. Eles se davam as mãos e riam de algo que só os dois entendiam.
Ela os observou por um instante e pensou sem melancolia, apenas com uma certeza tranquila. É bom quando as pessoas andam lado a lado e olham para o mesmo lugar. Os pais de Lena acenavam do meio da plataforma. Natália foi ao encontro deles, e na sua cabeça não havia e se nem porquê. Só os passos, o calor dos caules das flores em suas mãos, o ar quieto como de uma sala de aula antes da primeira palavra do professor. A vida não tinha virado um conto de fadas. Melhor, tinha virado verdadeira. E no fim das contas, a verdade, mesmo quando dói, é o único lugar onde a gente pode, de fato, ficar de pé. Às vezes, basta um espera sussurrado no momento certo para a gente parar de correr atrás de fantasmas e começar a andar na direção de si mesmo. Ela pegou a mala dos pais de Lena, e juntos desceram a escada em direção à saída. Do lado de fora, a praça cheirava a café fresco e asfalto aquecido pelo sol. Natália respirou fundo. Não tinha mais o hábito de verificar os horários dos trens. Agora, ela própria escolhia para onde ir.